Bem-vindo, bem-vinda. Vamos para o podcast de número 101. Um bate-papo hoje que vai ficar para a história. Por quê? Eu sempre ousei. A pessoa entregou valor, eu faço o convite. E daí aqui, uso o discurso. Já mandei convite para o Luciano Davan, já mandei convite para o Nelson Williams, o Luciano Huck. Cara, o que tu imaginar de players de sucesso, a gente manda o convite. Às vezes recebe respostas, às vezes não recebe respostas, às vezes dizem o cachê é 50 mil, mas a pessoa apresentou resultado, a gente está querendo lá ter um pouquinho daquilo aqui para compartilhar com você. E com o convidado de hoje não foi diferente. Eu vi ele numa palestra de 3 mil pessoas, vi ele numa palestra de 1.000 pessoas e disse assim, cara, eu vou lá. Me enchi de coragem. Eu fui lá, até tava esperando lá um cachê de 10 mil, 15 mil, talvez 50, e daí eu iria ter que sair correndo. Tava pensando dentro da minha possibilidade, mas vendo que aquilo ali era caro, porque era muito conteúdo. Daí lancei o convite, e a pessoa disse assim, Moraes, vou ficar muito feliz em te ajudar. E aquele dia, meu amigo, o meu olho marejou, tá? Legal. Bem-vindo. De coração. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. A gente fica lisonjeado realmente e de coração, tá? Às vezes parece um pouco de exagero, mas não é. Eu mando convite para muitas pessoas. Alguns dizem que não dão, outros colocam um cachê um pouco alto, fica um pouco inviável. Outros, daí às vezes, quando não estão muito acostumados com a situação do público, diz que inventa uma desculpa e diz que não pode vir. Ou diz, cara, eu não sou muito de falar com o público. Não gosta, não quer, não né? A avó morreu, tem um monte de coisa. A avó morreu. Essa eu nunca vi, mas já é bem fácil de chegar nesse ponto. Wagner, mas cara, se me permite a pergunta, eu confesso que a gente nunca conversou com tanta profundidade, vai ser a primeira vez que a gente vai bater um papo, então eu estou curioso também como o telespectador. E se me permite uma primeira pergunta clássica, mas que essa é que abre aí um diálogo que nos permite estar cada vez mais presente na tua vida e te conhecer um pouco melhor. Quem é exatamente o Wagner Dias? Vem da onde? Se puder aí responder a pergunta para nós, vamos ficar felizes em conhecer o Wagner. Claro, vou responder com o maior prazer, mas antes eu quero te falar, Moraes, é uma honra estar aqui contigo. Oh! É de verdade, eu lembro que nós nos conhecemos num evento, né, uma palestra, e é normal, depois das palestras, as pessoas virem conversar com a gente, né? Alguns querem o livro, autografa, tira foto, faz alguma coisa, e a gente conversa com muita gente. Só que determinadas pessoas deixam uma marca, e você deixa essa marca. Né? Pelo pouco tempo que a gente conversou ali, deu para perceber que você é uma pessoa que se interessa pelas pessoas, não aquele interesse financeiro ou profissional, mas quer saber da pessoa, o que pode contribuir, que é legal, e foi gostoso conversar com você ali. O pouco tempo que nós ficamos já foi o suficiente para te conhecer um pouco. E depois nós conversamos por telefone, foi muito legal. Você mandava mensagem, sempre muito carinhoso, sempre muito proativo. Então eu quero que você saiba que para mim também é uma honra estar aqui contigo, tá legal? A gente faz bastante desse trabalho, bastante. Alguns a gente vai por questões profissionais, alguns, claro que por questões financeiras também, não tem problema nenhum nisso. Mas alguns a gente vai porque gosta de estar ao lado de pessoas e é o caso de hoje. Tá bom? Prazer estar aqui contigo. Obrigado. E respondendo a sua pergunta, eu sou natural de São Paulo, né? Hoje eu vivo em Balneário Camboriú, estou ali, trabalho com palestra desde 1996. Você não era nem nascido ainda, doutor. Então a gente começou e aconteceu uma coisa engraçada, mas minha carreira como profissional de palco não foi planejada. Não foi aquela coisa de que, olha, um dia eu quero ser isso, um dia vai ser... Não foi dessa maneira. Eu tinha uma escola de inglês e essa escola de inglês ela tinha um turnover nos alunos ali muito alto. E cada vez que um aluno desistia, doía na alma, doía no coração, doía no cérebro e principalmente doía no bolso. Porque a desistência de um aluno era muito cara para nós, porque nós tínhamos a taxa de franquia, era terrível isso. E aí, o que eu tinha que fazer? Passar nas salas de aula todos os dias para motivar os alunos a não desistirem. Então, essa era a minha jornada, né? Como dono de escola, eu tinha que fazer isso. É assim mesmo, o inglês não vem do dia para a noite, não acontece por fotossíntese, vamos lá, você pode. Aquele discurso motivacional. E um dia, um dos meus alunos, ele era diretor de uma empresa, não sei se você lembra, da Melhoramentos, de caderno, papel. É uma empresa muito grande. E ele falou, cara, eu gostei do que você falou ali, eu tenho uma equipe comercial, você não pode ir lá falar com eles? E naquele momento eu achava que era para falar sobre o inglês. Eu falei, para vender o inglês? Ele, não, é que você motivou as pessoas. Eu falei, posso? E eu fui tremendo, você não tem ideia, foi a primeira vez. Só que ele me fez uma pergunta que foi fundamental para mim. Ele falou, quanto custa? Eu nem sabia que cobrava, mas pra você ter ideia. Eu falei, misericórdia, as pessoas pagam para eu falar. E aí eu fui, dei uma palestra, acho que em dinheiros de hoje, eu falei R$1.000, sabe? Era coisa assustadora, assim. E ele olhou e falou, tá. E ele falou, tá bom, pode ir. Eu fui e dei a palestra. E aí o que aconteceu? Um dos vendedores dele saiu e foi para Faber-Castell,
que era uma empresa maior. E me ligou. Falou, cara, aquilo que você falou lá na Melhoramentos, agora eu estou aqui em outra empresa, você não pode vir aqui? E eu falei, posso? Ele falou, quanto que custa? Aí eu fui ousado, você não tem ideia. Elevei meus padrões, falei, 1.100. E ele falou, então tá bom. E aí eu falei, caramba, as pessoas pagam para isso. E por incrível que pareça, Moraes, esses 1.100 era mais do que eu estava ganhando como dono da escola de inglês. Caraca, Pra você ter ideia de como estava a situação, né? meu amigo, sim. Tava terrível, porque a escola estava dando prejuízo, essa era a realidade, né? E aí eu falei, poxa, então existe um mercado. Aí o que eu fui fazer, mano? Eu fui estudar. Na época, estava surgindo a PNL no Brasil, Programação Neurolinguística. Tinha uma escola muito grande lá em São Paulo. Eu falei, eu vou estudar isso aqui. Fui, fiz a formação de Programação Neurolinguística. Aí eu fui fazer faculdade de Pedagogia, porque eu queria saber... Uma coisa é você falar, outra coisa é como a pessoa entende. Né? Eu queria saber como o cérebro da pessoa recebe a informação que eu estava passando. E aí fui fazer curso com Anthony Robbins nos Estados Unidos, lá, foi o primeiro que eu fiz ali. E aí eu não parei mais de investir nessa carreira. Graças a Deus deu certo, né? A gente está num caminho muito legal. E eu me posicionei muito no marketing de relacionamento, que é o marketing multinível, que é um segmento maravilhoso, meritocrático, extraordinário, mas tem um turnover muito alto. Tem um turnover porque a pessoa cria uma expectativa, não vê o fruto da expectativa, ela desiste. Então, desde 1996, que eu estou levando a mensagem das pessoas da importância de você ter um foco claro, definido, muito bonitinho, mas que você entende que tem um caminho a ser trilhado. E uma das coisas que tem que respeitar é o tempo. Mas o diferencial é a habilidade de relacionamento interpessoal. Nossa, que incrível. Deixa eu te dizer uma coisa, olha só. Ontem eu conversava com a minha esposa, ontem a gente tava repaginando os planos de 2026, que a gente senta e conversa ali no mês de dezembro. E ela comentava, né? E eu dizia pra ela, meu amor, olha só. Tem 3 coisas que a gente tem que entender. A primeira é o caminho. A segunda é o que fazer no caminho. E a terceira, entender que leva um tempo. Sim, tem que respeitar o tempo. A gente ainda não faz... Puf, puf. Né? E A gente ainda não apaga e acende lá no Japão. Então, tem que respeitar o tempo. Sim. Espera o tempo. Espera Legal. o tempo. Porque se não esperar o tempo, ou tu vive na depressão, no passado, ou tu vive na ansiedade, no futuro. no futuro. Ou vive no estresse no presente. Nossa, cara... É terrível. A gente ter esse cuidado, né, de respeitar. E tem uma outra coisa muito legal que eu acredito, isso eu levo pra minha vida desde que eu me conheço por gente, que é, se preocupa com o que tá no teu controle. O que não tá no teu controle, Deus quer que aconteça, Wagner. Deus quer que aconteça e tem um propósito nesse acontecimento que hoje tu pode não entender, mas daqui a 10 anos tu vai olhar para o lugar que tu tá e dizer assim, caraca, eu reclamei daquele trem, mas se não tivesse acontecido aquilo lá, eu não ia conseguir chegar aqui, porque era o trem que era para mim pegar até essa chegada. Por isso que na Bíblia está escrito, em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Né? Até nas coisas que nós não entendemos. Né? Não está escrito, quando você fica milionário, dá graças. Não. Quando comprar um carrão, dá graças. Não. Quando encontrar o amor da sua vida, dá graças. Não, é em tudo dá graças. Até quando passa um perrengue, né? Como você bem falou, lá na frente a gente falou, graças a Deus que aconteceu aquilo. Está na estrada, lá furou o pneu, tem gente que reclama, mas não sabe se lá na frente ia bater o carro. Justamente. Então eu falo, pô, que bom que furou. E olha só, Wagner, e nessa jornada aí, desde os anos 90, o que depois da escola de inglês, que tu pensou, cara, é isso aqui que vai mover o meu coração até o fim da minha vida? O que te move? O que move o Wagner hoje? Eu falo assim, graças a Deus, financeiramente, a gente conquistou muita coisa, né? Eu não posso reclamar. Eu tive a oportunidade, através do meu trabalho, de estar em 27 países já. Caraca. Desses 27, foi 22 dando palestra, sabe? Foi muito legal. Então, quando a gente fala da parte profissional, eu não vou falar que zerei o game. Não é isso, ok? Mas eu tenho que agradecer muito a Deus. Mas hoje, Moraes, eu gostaria muito, muito que Deus me usasse para que as palavras que eu tenho, o conhecimento que eu adquiri, fosse transmitido com mais sabedoria para as pessoas. Eu gostaria muito, eu fico apaixonado quando eu falo alguma coisa e a pessoa fala, caramba, agora eu vou fazer isso. Não, para mim foi legal. Ontem nós fizemos um treinamento online e eu recebi muito feedback, né, de pessoa que falava, era isso que eu precisava, hoje eu já estou fazendo dessa maneira. Eu não estou falando do cara do dia para a noite ficar rico, do dia para a noite, sabe, ter promoções na empresa, não. Às vezes a pessoa sabia que precisava fazer uma caminhada,
mas a gente fala algumas coisas ali e a pessoa fala, então agora eu vou começar. E ela manda uma mensagem no Instagram ou direto e fala, Wagner, hoje eu caminhei 1 quilômetro. Isso é muito gostoso. Então me move saber que as minhas palavras podem transformar a vida das pessoas. Tá, e se tu puder explorar mais esse tema, o que que exatamente ali tu faz? O que que é a vida de um palestrante, a vida de uma pessoa que dá esse tipo de treinamento? Porque está um pouco deturbada a ideia que foi politizada alguns anos atrás no seguinte sentido. Agora todo mundo quer ser coach. Coach. Agora todo mundo quer ser Se coach. chacoalhar uma árvore, cai 10. E 20 seguraram. Então, se puder contar para nós o que é exatamente a tua atividade e se, de repente, essa é uma atividade de coach, o que exatamente tu pode fazer para nos ajudar, o que tu faz, que realmente... Legal. Porque, beleza, sabedoria nas palavras, para que instigue as pessoas a não desistir de trilhar o caminho. Mas o que é exatamente essas palavras? Legal. Sabe que esses dias me perguntaram, Wagner, você trabalha também ou só dá palestra? Eu só brinco. Mas esse lance do coach ficou meio complicado mesmo, porque muitas vezes ele foi disseminado de uma forma errada. Né? Primeira coisa é que coach não dá solução para ninguém. Muitas pessoas às vezes falam, você tem que fazer isso, fazer isso. Isso não é coach. Coach é a pessoa que tem a habilidade de fazer perguntas. Porque tem uma coisa mágica, Moraes, todo mundo tem a resposta para os seus problemas. Todo mundo. O que as pessoas não sabem é fazer as perguntas certas. Até o termo coach, né, ele vem daquele do cocheiro, né, que tem lá da charrete, né, que a gente tinha lá do cara que era o táxi antigamente. Então, o que fazia? A pessoa entrava ali e o cocheiro, que é o coach, né, ele falava assim, para onde você quer ir? E a pessoa, veio daí, e a pessoa falava assim, eu quero ir no endereço tal. Ele falou, que legal, nós temos vários caminhos para chegar lá. Tem um que é uma subida, você vai ficar com a costa inclinada para trás. Tem outro que é uma reta, mas é cheio de buraco. Tem outro que tem muita curva, tem outro que demora mais, tem outro que a paisagem é linda. Que caminho você quer? Quando você está disposto? Qual o tempo que você tem? Isso aqui é mais caro, esse é mais barato, esse vai ser mais sofrido. Então, o coach ele faz perguntas e as pessoas vão dando a resposta. A partir do momento das respostas das pessoas, estabelece um plano de ação. Então, fala assim, o que você quer? Eu quero emagrecer. Ok, qual que são os seus hábitos alimentares hoje? Você toma 1 litro de coca por dia, você está disposto a zerar isso? A pessoa fala, zerar não. Estou disposto a tomar 2 vezes por semana. Ok, vai demorar um pouco mais para você emagrecer, mas tudo bem, temos um plano de ação. Então, o coach ele faz as perguntas. Eu fiz formação de coach. Hoje eu não exerço, eu uso muito do que aprendi nas palestras. Né? Mas, para mim, o melhor mesmo foi quando eu fiz a programação neurolinguística. Porque a própria expressão, né, programação é de programa, neuro de cérebro, linguística de linguagem. Então, muitas vezes, Maras, a pessoa fala uma coisa e a quem ouviu não entendeu. E aí vem outra pessoa e fala a mesma coisa, mas com outro tom de voz, outra ênfase em determinadas palavras, outra expressão corporal, e ali o ouvinte entende, fala, caramba, é isso. Então, a programação neurolinguística me ensinou muito a falar com as pessoas. O timing, a hora de fazer uma piada, a hora de falar uma coisa séria, a hora de dar uma bronca. Então, a minha vida não é só estudar o tema que eu vou falar. Né? Que esse é um desafio de muitos profissionais. Né? Falar, eu sou muito bom nesse tema, não significa nada. Você fez direito. Provavelmente você teve professores que você olhava e falava, esse cara sabe muito, mas a aula dele era chata. Ele não tinha essa habilidade de comunicar. Então, a minha função hoje é entender o seguinte, esse assunto que eu vou falar hoje, e isso é o que eu sugiro para você, que quer nessa jornada de palestrante, quer ser um comunicador, fala, esse assunto, quem que é o público que vai ouvir? É mais homem, mais mulher, é mais velho? O que eles são? E como eu me comunico a ponto de ter a certeza de que a minha informação foi absorvida por ele. Então, eu passo muito mais tempo hoje pensando no meu público, na pessoa que vai receber a minha mensagem, do que propriamente no assunto que eu tenho que abordar. Mas nessa linha, Wagner, de tu ter o teu público. Sim. E tu ter as tuas características, como que o locutor ele vai conversar com o seu público e não perder a sua identidade? Como, por exemplo, uma vez eu fiz um treinamento de oratória e o treinador ele queria que eu mudasse algumas coisas que eu entendia que era a minha essência, que eram alguns vícios de linguagem. Tá. Eu falava eventualmente um palavrão, etc, etc. Ok. E chegou no momento que eu disse assim, cara, é que se eu mudar isso aqui, eu vou deixar de ser eu. Eu não quero Isso é um perigo. Isso não é um quero perigo. deixar o Moraes para trás. Eu quero ainda ter os meus defeitos, porque isso é o que me
identifica e me torna único E no talvez meio até de o 7 seu bilhões de diferencial. pessoas. É o seu diferencial, né? Isso, então, eu usei o seguinte discurso. E se eu deixar mais arrojado essa característica e não tirar essa característica de mim? E daí eu lembro que a pessoa, tá tendo um pouco de sentido. Vira uma marca, né? Vira uma Vira marca. uma É marca. isso aí. Exatamente. Tá. Como a gente, se puder, com toda a experiência que tu tem, como não perder a identidade? Esse é um desafio. Porque o que acontece hoje? Se fala muito em modelar, que as pessoas falam de copiar, ok? E modelar uma pessoa, você olhar e falar, aquela pessoa eu admiro. Eu vou ficar olhando como que ela fala, se ela fala palavrão, se não fala, se grita ou não grita, se como se dá palestra de gravata ou não. Isso é modelar uma pessoa. Copiar é muito perigoso, porque fica fake. Né? E as pessoas percebem Mas qual a ali. diferença entre os dois, modelar e copiar? Não, é a mesma coisa, é só uma mesma nomenclatura, coisa. né? Quando a gente fala de PNL, a gente fala de modelar. No popular, fala copiar, ok? Então, modelar, você pode até ter uma referência ali. Eu vou modelar essa pessoa. Se você quiser copiar 100%, fica perigoso, ok? Só que as pessoas confundem copiar com modelar, é isso que eu quis dizer. Então, hoje, você pode até olhar uma pessoa que você admira, né? Falar, caramba, eu gosto do jeito que essa pessoa fala. Eu gosto do tom de voz, eu gosto da maneira, expressão corporal, eu gosto de tudo isso. Mas tem que manter a sua essência, o seu jeito. Eu, nas minhas palestras, eu levo muito bom humor. E se tem uma pessoa que às vezes ela tem mais... Tem gente que tem 2 lados esquerdos do cérebro, você sabe, né? É 100% racional, assim, e ele quer só me copiar no meu bom humor, ele vai perder a essência dele, ele vai perder tudo. Então as pessoas não vão conseguir absorver o conteúdo dele e não vão, às vezes, nem gostar também. Tem que levar em consideração isso. Então eu falo para as pessoas o seguinte, vê o seu estilo, vê qual é o seu jeito. E se tiver alguém para modelar, olhar, que você admire e possa ser adaptado ao seu estilo, tudo bem. Agora, copiar na íntegra, sabe? Exatamente. Aquele cara fala assim, aquele cara fala palavrão, e aí você vai num público, vou dar um exemplo, onde 100% das pessoas são conservadoras, religiosas, alguma coisa, e já entra falando palavrão, você se ferrou. Porque estava copiando um cara que fala palavrão, mas você levou em consideração aquele público. Então, o bom senso sempre prevalece, ok? Você pode ter algumas pessoas de referência, mas nunca perca a sua essência. Boa, perfeito. E voltando aqui nesse assunto, porque é muito legal. E qual que é o teu trabalho exatamente hoje? Como que tu ajuda o teu público exatamente hoje, Legal, Wagner? Se legal. a gente puder, agora indo para o final do funil e daí depois a gente entra propriamente dito aqui no tema que vai ser muito bacana. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ajudar muita Legal, gente. ótimo. Então, hoje, assim, eu continuo com as minhas palestras, né? É o que eu faço, mas eu tenho uma função numa empresa que atua no segmento de marketing e relacionamento, chama Atlântica Natural. Hoje é o segundo maior player do Brasil. Então, eles têm muitos distribuidores, são dezenas de milhares de distribuidores no Brasil, e existe uma hierarquia ali. Como assim? Não entendi exatamente. Você conhece o segmento de multinível? Você já ouviu falar alguma coisa? Já, mas se puder explicar com mais Posso. profundidade. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente vai vender ar-condicionado. Perfeito. Tudo bem? Eu e você. Gente, nós somos gênios. Vamos fazer uma fábrica de ar-condicionado. Levantamos os custos, fazemos tudo aquilo, toda a planilha matemática ali legal. E agora a gente fala assim, quantos % desse produto nós temos para propaganda? Fala, olha, acho que 10% dá para a gente investir em propaganda, publicidade, ok? Quantos % desse produto nós temos para pagar de comissão para a nossa equipe comercial? Uns 20%. Então, vamos imaginar que a gente tem uma margem de 30%. O que a empresa de multinível faz, Moraes? Ao invés de dar 30% para uma pessoa que vende, ela dá 10% para essa pessoa que vende. Aí você fala, Wagner, não é menos? Não, porque se ela indicar outra pessoa para vender, ela ganha mais 10 sobre as vendas das pessoas. E se essa outra aqui indicar para outra, ela ganha mais 10. Então, aqueles 30% que nós daríamos para uma pessoa, nós dividimos em rede. Então, eu te convido para vender ar-condicionado. De tudo que você vender, eu estou ganhando um percentual. Você convida a Andréia. De tudo que a Andréia vender, você ganha um percentual e eu também ganho um percentual. A Andréia convida a Bruna e assim vai, entendeu? A gente divide esse percentual em vários níveis, que é uma forma muito mais inteligente do que dar 30% para uma pessoa só. Você tem mais pessoas falando da sua empresa, mais pessoas divulgando a sua empresa e seu nome vai ser mais divulgado, ok? Então, Perfeito, mas pode concluir. não, então assim, hoje essa indústria é muito legal. Nós temos players no mundo aí como a Emo, Herbalife, Forever Living, tem empresas gigantescas que atuam nesse segmento. E aqui no Brasil, a Atlântica Natural é o segundo maior player. Mas ela sofre dos mesmos males que qualquer empresa do mundo, que é o turnover.
Porque o que acontece? Tem gente ganhando muita grana, mas muito. Estou falando de 200, 300 mil reais por mês. Isso no Brasil. Eu estava em dezembro do ano passado na casa de uma pessoa que é a maior referência no multinível hoje, que chama Eric War. Fui lá para Las Vegas na casa dele. E ele ganha $1 milhão por mês com o segmento de multinível. Então tem muita gente ganhando muito dinheiro, ok? Então, quando tu diz o profissional de multinível, seria eu vender alguma coisa de outra pessoa e ganhar 10%. Exatamente, Perfeito, ok? entendi. Então, hoje, como eu falei, tem alguns players no mercado. E tu players, trabalha assim? Não, eu trabalho treinando essas pessoas. Ah, entendi. Então, o que eu faço, por quê, Moraes? O que acontece? Aí entra, de repente, vem uma pessoa fazendo uma apresentação de negócios. Olha, nós temos esse produto que é maravilhoso, você vende, você pode ganhar tanto, você indica outra pessoa, você ganha tanto. E o cara vai lá no palco e fala, hoje eu estou ganhando 80 mil reais por mês. O que acontece com aquela pessoa que está assistindo? Fala, eu também quero ganhar 80 mil por mês. Ela fala isso na cabeça dela, eu vou fazer cruzeiro, eu vou para Cancún, eu vou para Punta Cana, eu vou para Europa, que é a vida do multinível, é essa. E a pessoa fala, eu quero isso para mim. Beleza. O que ela esquece, Moisés, é que esse cara, para ganhar 80 pau por mês, ele trilhou um caminho. Ele começou, ele contatou, ele ouviu não, teve frustração, ele persistiu, convidou uma pessoa, essa entrou, não fez, ele convidou outra, colocou... Tem um caminho a ser trilhado. Essa pessoa que acabou de entrar, ela só olha os 80 mil reais por mês. Esquece esse caminho. E aí vem o primeiro mês, não vai ganhar 80 mil no primeiro mês, tudo bem, Marcos? Talvez nem ganhe nada. Talvez nada. Vem o segundo mês, não ganha. Terceiro mês não ganha, sabe o que acontece? Ela frustra. E aí ela desiste. E aí esse cara que convidou esse aqui tem que fazer outro trabalho de achar outra pessoa para convidar. É assim que funciona. Então, o meu trabalho é essa pessoa que acabou de entrar, que tem sonhos, expectativas, quer viver uma vida extraordinária, eu mostrar para ela que caminho que ela tem que trilhar até chegar aqui, nesses 80, 100 mil reais por mês. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho gostoso, porque é com pessoas. Pessoas que ousam, pessoas que têm sonhos, que têm metas, que têm ambições, e que cada pequena conquista ela é celebrada. Então, o meu trabalho hoje é diminuir o turnover, aumentar a retenção e fazer as pessoas prosperarem. Que é uma coisa maravilhosa, é gostoso demais. Agora, eu olhando ouvindo o teu discurso, eu pensava aqui que hoje muito se usa o tráfego pago, né? Sim, muito se usa o tráfego pago. Sim. E o tráfego pago, ele vai, de certa maneira, aumentando o equity da empresa. Ok. Porque tu vai sendo mostrado. Seria mais uma pergunta relacionada à empresa e não ao tema, né? Não, tranquilo. Mas tu não percebe, não há uma certa... Tem a empresa lá com 15 anos de mercado. Ok. 15 anos de mercado. Ela já está consolidada. Ela tá uma empresa que fizeram todo o possível, teve ali investimentos. Essa pessoa paga 10% mais 10, que é 30%. Como que ela vai identificar se a pessoa ela veio daquele que indicou ou se a pessoa veio do próprio valor do mercado? A pessoa viu e procurou, ela não veio por meio daquele que indicou. Tá acompanhando? Tô acompanhando. Então, isso é o trabalho da TI. Isso é tão simples assim. Primeiro, qualquer pessoa que queira se cadastrar na empresa tem que ser através de alguém. Ela nunca vai chegar assim, eu quero ir lá e se cadastra direto na Atlântica. Isso não é permitido. É sempre uma pessoa que indica outra. Lembra? Pessoas seguem pessoas. Boa. Então, para você fazer um cadastro ali, eu quero consumir esses produtos, eu quero vender esse produto, você tem que preencher ali qual que é o login do seu patrocinador. Então, sempre vem através de alguém, ok? E o lance do tráfego pago, o que eu falo para as pessoas, mas ele é muito bom e todo mundo deve usar, mas ele é até aqui. Ele não é garantidor de sucesso. Por quê? Você chegou até mim porque eu fiz uma publicidade no Insta, no Face, no TikTok, seja lá o que for. Você chegou. Mas vai ter uma hora, Moraes, que a gente vai ter que conversar. Vai ter uma hora que a gente precisa se conhecer. Vai ter uma hora que eu quero saber quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, quais são os seus objetivos. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Tudo duplica, a gente sabe disso. Se você veio até mim através do tráfego pago, o que você vai pensar? Outras pessoas virão até você através do tráfego pago. Mas se você não tiver essas pessoas, não tiver a habilidade de reter essas pessoas, você vai ficar investindo no tráfego pago o resto da sua vida, irmão. Pode entrar pessoas, mas elas vão morrer no meio do caminho. Então, vai ter uma hora que a gente vai precisar do relacionamento interpessoal, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, né? Mostrar para as pessoas como se relacionar com as pessoas. Tem um livro muito legal, né, que fala como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, como que você vai estar ao lado das pessoas, motivando as pessoas, influenciando as pessoas
para elas atingirem o objetivo delas. E isso não adianta. Inteligência artificial não faz. Tráfego pago não faz. Qualquer ferramenta que você queira usar digital não vai fazer. Elas são boas para aproximar as pessoas, mas elas não têm ainda valor para reter e manter as pessoas. Cara, que forte isso que tu falou. Isso. E o que tu disse tem tudo a ver com o segundo bloco agora que a gente vai entrar. Bora. Que é o bloco aí mais específico, né? Mais relacionado ao tema. E intimamente ligado aí a esse ponto, né? E daí vem a indagação. Por que tu pensa, ô Wagner, que o tema pessoas, ele é, cara, tão importante no mundo empresarial? Se tu puder desenhar uma narrativa aí para nós, porque as pessoas ainda entendem, em grande parte, que os números, eles importam, né? Sim. Que a gestão, no sentido de procedimentos, é que importa. Qual... eu divido as empresas, né, em 3 grandes pilares: pessoas, procedimentos e métricas. Toda empresa vai ter procedimentos. O escritório tem procedimento, a loja tem procedimento, ali onde é que tu trabalha tem procedimento e vai ter métricas. Exatamente. Os números não mentem, né? É. Então, isso aqui vai mudar, mas pessoas, vai ser sempre as mesmas pessoas, né? Sim. Qual a importância desse tema pessoas em toda essa orquestra aqui? Eu brinco com as pessoas assim, pessoas não é tudo, mas é 100%. Bom. Existe uma coisa que eu sempre falo ali para as pessoas da Atlântica, é assim, olha, gerencie processos e lidere pessoas, que é muito diferente. Eu acho que toda vez que a gente quer gerenciar pessoas, começa a ficar complicado, porque toda gerência é fundamentada em números. Lembra, você acabou de falar que as palavras comovem, mas números convencem. Então, de repente, eu dou uma meta para uma pessoa. Olha, você tem que vender 10 ar-condicionados, tudo bem? Aparelhos de ar-condicionado, você tem que vender 10. A pessoa não vendeu 10, eu tenho que gerenciar os números dela, mas liderar a pessoa. Imagina, Maras, que chega e fala assim, por que você não vendeu 10? Essa, para você que é empresário, pode deixar um conteúdo para eles aqui, né? Vou falar uma coisa para você que é empresário. Nunca pergunte por quê quando uma pessoa não bate a meta. Nunca. Toda vez, Maras, que a gente pergunta por quê, a pessoa vai nos dar uma desculpa. Por que você não vendeu 10? Estava difícil. Nossa, esse mês é férias, não tem ninguém em casa, tá complicado, o nosso preço não é bom. É tudo coisa que não é fato, é coisa da cabeça dela. Okay? Mas você, como líder, você tem que saber o que foi que essa pessoa fez para chegar nesse resultado. Aí vem uma coisa muito legal, que eu sempre falo assim, as respostas estão nas perguntas. Quando você faz pergunta certa, você tem resposta certa. E quem tem resposta certa tem poder, ok? Eu preciso saber por que a criatura não vendeu os 10 que ela se comprometeu a fazer. O que eu pergunto? O que foi que você fez para ter esse resultado? E espero, ok? A partir do momento que eu pergunto o que você fez para chegar nesse resultado, a pessoa vai falar exatamente o que ela fez. Ela vai falar, Wagner Dias, o que eu fiz foi que eu percebi que as pessoas estavam em férias, então nem entrei em contato com todo mundo que eu poderia. E você, como líder, você já tem aí um material muito legal. Você fala, então você ligou menos para as pessoas? Sim, eu liguei menos. Eu achava que aquela pessoa não tinha condições porque o nosso produto é mais caro, então também eu não forcei na venda. E aí você vai tendo as respostas, Moraes. É muito legal saber disso. Lembra, se eu pergunto por quê, ele dá desculpa. Se eu pergunto o que você fez, que ação você teve, qual foi a sua atitude, né? Quais foram todas as ações que você teve para chegar nesse resultado, ele vai ter que falar tudo o que ele fez. Aí sim, eu posso gerenciar. Posso falar, então, criatura, o mês que vem você vai fazer assim. Independente se estão em férias ou não, você tem uma meta de ligação, você vai falar dessa maneira e eu posso corrigir. Como que eu melhoro isso? Trabalhando com o líder. Lembra que você perguntou qual a importância das pessoas? É fundamental. Mesmo que hoje tenha empresas investindo em tecnologia, em tráfego pago, em seja lá o que for, não deixe de investir em pessoas. É o melhor recurso que qualquer empresa pode ter. Eu vou dar um exemplo para você, mas esse final de semana nós fomos no Hard Rock, lá de Itapema, lá do Pier. Não sei se você já foi lá. Já. Vamos, beleza. Chegamos Inclusive, lá. Gosto de Gramado. Gramado eu vou com Eu ainda não frequência. ainda não fui no de Gramado. A gente já foi nos 30 não, acho que uns 20 países aí fora a gente já foi em Hard Rock. Eu comprava aquele copo, sabe? O pessoal fala que é pobre premium, né? Que tem os copos assim. E nós fomos nesse de Itapema. Aí uma fila lá fora danada, né? Mas aí a gente conseguiu entrar antes lá, a pessoa conhecia a gente, e entramos. Chegamos lá, cheio de mesa vazia.
E aquilo foi isso. Eu falei, por que tem fila lá fora e aqui cheio de mesa vazia, né? Tem disponibilidade. Aí nós descobrimos, mano, não tinha gente para trabalhar. Por incrível que pareça, pedir um prato ali era 40 minutos para chegar uma costela. A cerveja, que já está pronta, não precisa fazer, demorou 15 minutos. Aí você falou, mas o que está acontecendo? Eu fui falar com a menina, assim, e aí, tudo bem, não sei o que, brincando. Ela, vocês desculpe que eu estou sozinha aqui para atender todas essas mesas aqui. Não tem mão de obra. Deus. Só que é o seguinte, né? Aí o pessoal fala, a questão é salário. Não é salário. A questão, a Hard Rock é uma excelente empresa. Né? Quem que não quer trabalhar ali, tem plano de carreira, eles têm um negócio de viagem, tem coisa muito legal. Falta liderança. Porque eu tenho certeza que quando o cara... Você imagina o investimento que ele fez lá em Itapema? Meu Deus. Quantos milhões de reais foram colocados ali? Será que esse grupo que tem tantos milhões de reais não tem a habilidade de prever isso? Olha, nós vamos sair de mão de obra, o que vai fazer? Tem. Mas você quando coloca um líder que motiva as pessoas, que chega e fala, olha onde você está no Hard Rock, e grita antes de começar, brinca, mostra para a pessoa onde ele pode chegar. Hoje você está aqui em Itapema, amanhã você pode estar trabalhando em Nova York, na nossa empresa, depois você pode ir para Las Vegas. Se ele conseguir vender esse sonho para as pessoas, o empregado fica. E trabalha com afinco, trabalha de verdade ali. Agora, você pega aquele cara que não é líder, ele só é gerente, e fica perguntando, você não atendeu aquela mesa? Você não fez isso? Olha lá o cara levantando a mão. Sabe o que a pessoa pensa? Por esse salário eu não fico aqui. E vai embora. Forte, então, o diferencial forte, são as pessoas. Meu amigo Wagner, forte isso. Né? Eu falo, pessoas não é tudo, mas é 100%. Até essa semana aconteceu duas coisas curiosas. O ano passado e esse ano de 2026. Eu achei que nunca mais ia se repetir isso. Aqui no escritório todo mundo tem uma jornada. Todo mundo começa trabalhando, atendendo o telefone na recepção. Tu viu aqui do lado, tem um monte de jovens ali atendendo o telefone. Todo mundo começa ali, sem exceção. Atendendo o telefone ou na recepção, atendendo lá as pessoas. E ela tem uma remuneração específica ali, que é o início da jornada, ou seja, quase paga para trabalhar. Tudo bem. Depois, ela vai galgando o caminho até chegar a um ponto em que não tem limite de ganhos. Não tem limite de ganhos. Me orgulho muito o coração de dizer que a gente já pagou em um mês para um colaborador mais de 130 mil reais. Misericórdia. Então, cara, 130 mil reais para uma pessoa, às vezes, essa pessoa agora saiu, não trabalha mais. Saiu para abrir o próprio negócio. Isso é uma outra coisa que me orgulha muito. As pessoas saem do escritório para abrir os seus negócios. Elas não saem do escritório para trabalhar em outro lugar. Saem para abrir o seu negócio. Perfeito. Isso é muito legal. Alegra o coração. E, eventualmente, acontece de alguém entrar em contato comigo que está numa outra jornada. Já é formado, já tem seus 33 anos, tem filho. Ou seja, não teria sentido uma pessoa de 30 anos com filho vir aqui no escritório trabalhar no início da jornada ganhando o que um colaborador aqui ganharia. E o ano passado aconteceu algo muito legal, que uma pessoa já com formação, com pós, ou seja, um currículo invejável. E daí eu tive essa conversa, olha, tem a vaga, mas todo mundo começa a mesma jornada no escritório. Se tu estiver aqui disposta a iniciar essa jornada exatamente como todas as pessoas iniciam, tudo bem. Pode começar amanhã. Começou. Topou? Topou. Que legal. E esse ano aconteceu a mesma coisa. Uma pessoa já com uma idade já depois dos 30, filho, compromissos. E a mesma situação. Não tem como ser diferente. Tem exceção? Tem. Mas nesse primeiro momento eu não vejo exceção. Você deixou clara a regra do jogo para a pessoa, né? Você deixou claro. E a mesma situação, a pessoa disse, não, segunda-feira eu começo. Mas o que é isso? É os termos que tu colocou. Sim. É tu, de alguma maneira, em diálogo, plantar a semente do sonho. Isso. A semente do sonho. Para que realmente a pessoa ela se sinta, de alguma maneira, pertencente àquela história. Perfeito. Né? E daí move. Perfeito. Isso é muito legal quando a gente vê acontecendo. É gostoso, né? Você como empresário saber isso, né? Que a pessoa teve uma transformação de vida por causa daquilo que você faz. Agora, vem a pergunta. Como fazer o dono da empresa ter essa visão, né, o Wagner? Às vezes a gente fala assim, se o dono não atrapalhar, a gente fica rico, né? Misericórdia, você que é dono, aí espero que essa não tenha sido para você, ok? Mas precisa uma mudança de mentalidade, precisa isso. Precisa entender
O Zig Ziglar, ele tem uma frase que ele fala assim, ele trabalhava com treinamentos, né? E ele muitas vezes ia dar treinamento na empresa, o empresário falava assim, por quê que eu vou treinar o meu funcionário e amanhã ele pode trabalhar com o concorrente? Sabe que muitos empresários ainda têm esse pensamento. Eu não quero investir nele porque amanhã ele vai embora. Sim. Se eu colocar muito dinheiro em capacitação aqui, amanhã ele abre o negócio dele. Sim. E o Zig Ziglar fala assim, olha, pior do que você treinar e perder é não treinar e ficar com ele. Meu Deus do céu. Fica com um empregado, um funcionário, um colaborador não treinado para você ver o que vai acontecer na sua empresa. Quebra. E as pessoas não entendem isso. Sabe? Separa um percentual do seu faturamento para investir em gente. Não tem coisa melhor para fazer, mas não adianta. Vai lá, a placa lá de fora precisa trocar? Precisa, criatura. Precisa ficar bonitona, tudo bem? Mas pega um percentual e invista nas suas pessoas. O meu site precisa ser melhorado? Precisa, mas pega um percentual e invista nas pessoas. Você vai ver que é assim. E muitas vezes, Moraes, e para nós isso, para mim e para André, que também trabalha com treinamento, para a gente é muito bom que às vezes a parte mais barata é a que mais dá resultado. E tem empresários que não reconhecem isso. Sabe o que é mais barato? É você contratar um profissional que vai lá dentro e faça as pessoas falar do sonho dela, faz a pessoa entender que ela faz parte de algo maior do que ela, faz ela entender que aqui ela pode realizar os sonhos. A gente vai lá e brinca e faz um monte de coisa, tem dinâmicas para isso, né? Mas principalmente faz as pessoas lembrarem dos sonhos dela. É horrível você ter um colaborador que engavetou os sonhos, que ele simplesmente está batendo cartão. Ele simplesmente está lá porque ele sabe que se ele for lá todos os dias, no 5º dia útil ele recebe uma grana. Agora, o empresário que tem a habilidade de motivar as pessoas, de fazer a pessoa vibrar, sabe, o sangue borbulhar, ele tem ali um time para trabalhar para ele, para divulgar a marca dele. Vou te dar um exemplo. Lá em São Paulo tem um posto de gasolina que eu sempre abastecia, sempre. Chega um menino lá, e o menino, e aí, meu patrão, como é que você tá? Precisa recalibrar o pneu, vou limpar o vidro. Ele dava um show. Enquanto eu estava lá abastecendo, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, esse menino brincava, limpava o vidro, conversava, falava, vai Corinthians, não sei o quê. Ele era um show de pessoa. Sabe o que acontecia? O cara falava, quanto que deu? Sei lá, 250. Passa 260 aí, irmão. 10 é seu. Todo mundo dava caixinha para aquele cara. E beleza, eu ficava olhando a bomba que ele tava para eu ir abastecer. 1 mês depois eu tô lá e perguntei pro gerente, cadê o menino? Ele falou, saiu fora. Ele falou, por quê, cara? O que aconteceu? Ele falou, não, ele foi trabalhar no concorrente, o dono do outro posto veio aqui e levou ele para lá. Bom. Então, o que a gente fala, se você, que é empresário, não valoriza o material, o recurso humano que você tem outra pessoa de olho nele. Então, fala, por que esse menino saiu daqui e foi para lá, Manas? Às vezes não era nem para ganhar mais. Às vezes ele sabe que aqui eu tenho possibilidade de crescimento, aqui reconhece o meu trabalho, aqui eu sou valorizado, aqui meu patrão olha nos meus olhos, ele dá bom dia para mim. Quantos empresários que a gente sabe aí que entram na linha da arrogância, entra pela porta do lado, não fala um bom dia, não pergunta se está tudo bem, como é que está precisando de alguma coisa. Como que fica a pessoa que está ali trabalhando para ele? Então, mais uma vez, você é empresário, pega um percentual do seu faturamento, das suas receitas, não sei, e não perca a oportunidade de investir em pessoas. Pode ter certeza que esse dinheiro volta para o seu bolso. E daí vem a pergunta, e daí até faço aqui como empresário, né? Gestor aqui do escritório. Levando em consideração as empresas que você trabalha, qual que seria, uma vez que vai ter um investimento, para que... teve algumas palestras já que a gente pagou, levou colaboradores, uma vez por mês, via de regra, a gente identifica um curso e que legal, leva parabéns. Paga o pessoal. Parabéns. A Lívia aqui, o último curso que eu e ela fomos, foi ano passado, daí como é muita gente, daí a gente vai escolhendo uma pessoa por mês, 2 pessoas por mês certo. até. Legal. Para ter um caixa específico e não ultrapassar aquele limite. Mas lembro que o último, como o trabalho dela aqui é um trabalho mais voltado para a questão de tecnologia, os cursos são mais caros. Imagino. Lembro que o curso que a gente fez a respeito de IA, a gente pagou acho que 1.600 e poucos para cada um de nós. Acompanhei ela, daí eu sempre participo junto. Tá certo. Então é um investimento caro, mas daí vem a pergunta. O que tu percebe é mais interessante? É esse tipo de curso de aperfeiçoamento, ele ser no momento de trabalho ou fora do momento de trabalho? Tá, tem 2 coisas aí, né? Determinados sindicatos não permitem você fazer fora do horário de trabalho. Sim. Tem isso. A gente faz palestra no Banco Santander e foi um problema por um tempo, porque você não pode fechar a agência para ter palestra, entendeu? Sim. E aí fala, não, vai ser depois, o funcionário pode falar, não vou, ou então me paga hora extra. Isso. Então tem que levar em consideração aonde você está inserido, alguma coisa. Mas, quando é bem vendido, quando você chega para o seu colaborador e fala, criatura, vem cá,
você acaba de ganhar um curso que vai agregar muito valor ao seu currículo profissional. Você vai agora aprender a fazer tudo isso, você vai elevar os seus padrões. Isso para você vai ser maravilhoso. Para o profissional, isso é um presente. Não é? Então, pô, ele teria condições de pagar muitas vezes? Fala, acho que não. Fala, não, a empresa está te dando. Então seria muito legal fora do horário de trabalho. Para não comprometer a jornada também, entendeu? Sim. Mas tem que ser muito bem vendido a ideia para o colaborador. A gente não sabe o dia de amanhã. Né? Fala, meu patrão me obrigou a fazer um curso. Tem um monte de detalhes. Você, como advogado, sabe isso melhor do que eu, né? Isso. Mas é legal depois. Né? O que pode fazer? Vai ter uma confraternização, um churrascão aqui, uma palestra motivacional, depois a gente vai ter um churrasco, vai ter um momento, ter alguma coisa. As pessoas gostam disso. Mas tudo é questão de como se... Quando eu falo vende, né, é colocar na cabeça da pessoa a importância de participar. Não vender que vai ter que pagar aqui. Mas como nós comunicamos isso para o colaborador, que aquele momento vale a pena. Vou tirar um exemplo. Você é jovem, você não vai lembrar disso. Mas nós tínhamos um banco Banespa, lá em São Paulo, que era o Banco do Estado de São Paulo. E aí veio o Santander e comprou o Banespa. Foi um momento ali, privatizou, né, comprou, alguma coisa assim. E eu ia dar palestra ali, Moraes, e misericórdia, tem alguém que vai ouvir aqui, quem veio vai ficar bravo comigo. Mas era a realidade daquela época, tá legal? Então não levo em consideração agora. Eu entrava ali para fazer palestra, que era separado em sucursal, gerência, alguma coisa, agência, alguma coisa. Eu entrava para dar palestra, eu sabia quem era do Santander e quem era do Banespa. Lembra que teve a fusão, né? O Santander incorporou o Banespa. Só que o Santander veio com aquela cultura daquela molecada jovem, sangue nos olhos, vender conta, previdência, empréstimo, e vamos fazer acontecer, vamos detonar. E era aqueles caras que ficavam assim na palestra. Sabe, eu falava as coisas, ele, yes, uhul, gritava. Do outro lado tinha alguém do Banespa assim, ó. Por quê? Porque era um cara que ele fez concurso público para entrar no Banespa. E mais uma vez falando, isso aí mudou, tá legal? Mas na época, muitas das pessoas que faziam concurso público, o que ele queria? Ele queria a estabilidade, ele queria a segurança. Então ele falava assim, na cabeça dele, se eu não fizer nada, eu nunca vou ser mandado embora. Lembra quando tinha isso? Então aqui eu vou trabalhar e é certeza que o dinheiro vai estar na minha conta. Então ele entrou ali para o banco para não fazer nada, na verdade, porque ele sabia que ele não seria mandado embora. E quando tinha palestra motivacional, nós vamos detonar, na cabeça dele estava assim, mas isso aí não muda nada. Eu já vi isso acontecer. Isso é bobagem e não sei o quê. Sabe, era o programa que ele tinha aqui interno. E o cara do Santander estava louco, querendo saltar aos olhos ali. Então você vê, era a mesma empresa, mas tinha dois tipos de cliente interno ali. Um que queria detonar, vencer, fazer acontecer, e outro que já estava deitado eternamente em berço esplêndido. Ok? O que aconteceu com o tempo, o sindicato tinha exigido que não podia demitir, tinha uma série de regras ali, né? Mas todo esse pessoal, e eu não estou falando que era todo o pessoal que era do Banespa, mas todo o pessoal que era do Banespa acomodado, entendeu, né? A diferença que tinha gente do Banespa que também estava com sangue nos olhos ainda. Mas todo esse pessoal foi mandado embora. Porque não queria progredir, não queria evoluir, não queria estar no time, não tinha aquele negócio do pertencimento. Sabe, eu pertenço a essa empresa está detonando, eu vou voar, eu vou realizar meus sonhos. Não tinha isso. Tinha aquele pessoal que estava parado. Então aí eles foram queimando essas pessoas. O mesmo exemplo que eu dou do menino que trabalhava no posto de Ipiranga e foi para outra empresa, o oposto pode ser verdadeiro. Porque se tem ainda colaborador que está ali, eu estou aqui só para pagar minhas contas, eu estou aqui porque não tem coisa melhor, não sei o quê, ele está lascado. Porque a questão não é a empresa que você está, a questão é o comportamento que você tem. E isso precisa ser mudado. Então eu falo para todo mundo, invista em pessoas, mas empresários, invista naquelas pessoas que você percebe que queiram mudar de vida. Que sejam dispostas a elevar os padrões, sejam dispostas a fazer alguma coisa pela empresa. E aquele outro que não está nem aí, que muitas vezes ele está comprometendo o time, a equipe ali tudo, aí tem que fazer aquele acordo. Né? O empresário entra com o pé e o funcionário com outra parte do corpo. É um bom acordo. Eita, grande Wagner. Perfeito. E me diz uma coisa, olha só. Nas tuas indagações aqui, tu respondeu uma série de perguntas que iriam vir aqui na sequência. E isso é muito bom. Agora, se me permite, ô Wagner, olha só. Se tu puder dar aqui 3 dicas aqui pro empresário. E daí aqui eu vou me aproveitar aqui da pergunta para mim me beneficiar, né? Tá. 3 sugestões para o empregador, para o gestor, para que ele consiga aplicar isso de uma maneira imediata.
para que isso não aconteça depois de um curso de 6 meses, para que isso não aconteça daqui a 45 dias, o ano que vem a gente não tem resultado, para 3 coisas básicas que tu percebe, a galera deixa escapar entre os dedos, mas que tem um poder gigante de transformar os resultados no nosso dia a dia. Perfeito. Primeira coisa, lembra quando a gente está falando sempre de pessoas, ok? Eu não estou falando de pessoas e falando que ele deve negligenciar tecnologia ou equipamento, nada disso. Eu estou falando que tem que investir em pessoas. E para isso, comece a criar momentos dentro da sua empresa onde o colaborador se sinta ouvido. Essa é a primeira coisa. E ouvido no ambiente seguro. Imagina o seguinte, Moraes, você chega, eu sou um colaborador seu. Você fala, Wagner, fique à vontade para falar, ok? Aí eu falo assim, eu acho aqui muito longe, para trabalhar é ruim, eu não gosto de vir aqui porque você não me paga o ônibus, tá bom? Amanhã você me manda embora porque eu fiz uma crítica. Então eu não estou no ambiente seguro, eu estou no ambiente opressor. Eu acho que quando a gente fala de ambiente seguro, é o colaborador ter a certeza de que aquilo que ele está falando não vai sofrer represálias. Ele só está dando um feedback para melhoria do processo, ok? Então, faça com que o seu colaborador se sinta ouvido. Daí, esses diálogos, daí, claro, sempre de uma maneira em 2 pessoas ali. Não Tem em duas grupo. maneiras. Quando você faz em grupo, o negativo, ele prolifera, entendeu? Se eu falar assim, eu não gosto do copo aqui da empresa, o outro vai falar, eu também não. Misericórdia, é horrível. Por que você não joga esse copo no lixo? Vai aumentando isso. Tá bom? Mas se você tiver a habilidade de conduzir, também não tem problema. Daí a importância de convidar sempre um profissional. Por quê, Moraes? O empresário ele é bom naquilo que ele faz. Aqui é o advogado, eu sou bom nisso, eu sou o melhor advogado. A gente sabe da sua reputação, né? Sabe o quão profissional você é, a gente já sabe tudo algumas coisas que você fez. Então, essa é a sua habilidade, essa é a sua expertise. Às vezes, precisa de um agente externo. Mesmo porque esse agente externo ele pode falar mais coisas do que você. A pessoa pode ficar com raiva de mim, não pode ficar com raiva de você, entendeu? Então, às vezes, você pode fazer isso no individual, né, através de perguntas direcionadas, ou pode fazer através de dinâmicas de grupo também. Não tem problema nenhum disso, ok? Mas é importante que a pessoa se sinta ouvido. Em relacionamento, em casamento, é assim também. Quantas vezes a gente vê marido falando para a mulher, você não me escuta? E a mulher olha e fala, quem não me escuta é você. E aí eles geram uma briga danada. Por quê? Porque não sente que a pessoa que está falando está sendo ouvida. Minhas palavras estão em vão. Essa é a primeira coisa. Segunda, que o colaborador sinta que pertence a algo maior. Ele tem que saber, eu estou aqui num time maravilhoso. Você gosta de futebol ou não? Acompanho, mas... Tem algum time que você torce? Internacional. Internacional, Colorado? É esse? Sim, Ok. isso. Então, o que é legal, assim, você vê aquilo lá, você vê jogando, vai ter um Grenal, você põe a camisa do Inter. O que acontece com aquelas pessoas, que vão no estádio? Você já parou para pensar nisso? Às vezes, tem 2 que trabalham juntos. Então, ali um trabalha no departamento, outro no outro. Chega domingo, um põe uma camisa vermelha, o outro põe uma camisa tricolor, ali azul, preto e branca, e eles brigam na rua. Fala, mas por quê? Se eles estão de segunda a sexta no escritório ali, e se veem no elevador, alguma coisa, nada acontece. Mas no domingo, cada um está com uma camisa e eles brigam. Por quê? Porque quando põe a camisa vermelha, ele cresce. Ele sente que ele pertence a algo maior do que ele. Ele sente ali, o Colorado vai jogar Libertadores. É ele que está jogando a Libertadores. O Colorado foi para o Mundial. Eu estou no Mundial. Fala com maior orgulho e põe nas redes sociais, porque ele faz parte de algo grande. Ok? O colaborador tem que ter essa sensação. Olha, onde você trabalha? Eu trabalho para o Moraes Advogado. Sabe aquele orgulho de falar que ele pertence a isso, uma empresa que já resolveu problemas de tantas pessoas, que já proporcionou aposentadoria para tantas pessoas, que resolve isso, resolve aquilo. Ele se sente bem com isso. Então, é função do empresário mostrar que aqui você não é um número. Você é parte integrante dessa equipe e o crescimento da empresa é o seu crescimento. Então, lembra, primeiro é ser ouvido. Segundo, é saber que ele pertence a algo maior. E terceiro, e eu gosto muito disso, é ser valorizado. Saber, e às vezes essa valorização é um reconhecimento, é um parabéns em público, é você detonou. A gente vê o McDonald's, que coloca lá a plaquinha, lá, sabe funcionário do mês? Você já viu isso? Uhum. Sabe quem lê aquilo? Ninguém. Eu nunca cheguei ali no caixa do McDonald's falando, eu vou pedir o meu hambúrguer para o funcionário do mês. Eu nunca fiz isso. Mas para o funcionário do mês aquilo é importante.
Ele vai falar para os amigos dele, ele vai falar para a família dele, ele vai falar tudo aquilo. Eu fui o funcionário do mês. Ele se sentiu valorizado com aquilo. E sabe o que acontece no mês seguinte? Ele trabalha com mais afinco. É impressionante quando a gente valoriza a pessoa, o que ela faz no dia seguinte. Chega para uma pessoa, o que a pessoa faz? Café. Beleza, teu café é maravilhoso. Eu já tomei café em vários lugares, nunca igual o seu. Você está de parabéns. Sabe o que ela vai fazer amanhã? Se dedicar mais ainda para fazer um café melhor. Por quê? Porque ela foi valorizada naquilo que ela fez, entendeu? Ela foi reconhecida. Então, os empresários têm... Lembra que a gente está falando de pessoas, né? Tem que ouvir a pessoa, mostrar que ele pertence a algo maior e valorizar o recurso humano que ele tem. Isso me lembrou muito o discurso do da Walt Disney, onde ele coloca... Foi meu melhor aluno. É incrível o discurso. E agora vem a indagação. Perfeito. Duas formas da gente gerar o sentimento de pertencimento e duas formas de nós valorizarmos que esteja ao alcance, né, do empreendedor, do gestor. Então, vamos lá. Você sabe que assim, a pessoa ela tem que saber. A comunicação é muito importante nisso, né? Tem determinadas coisas, Moraes, que são estratégicas. E você não precisa compartilhar isso com todo mundo. Isso faz parte do empresário, que é a estratégia de crescimento, a estratégia de operacional, existe tudo isso. Mas a hora que você vai colocar em prática e contar com as pessoas, eles têm que fazer parte de muita coisa também. Esse lance de segredinho, isso aqui eu não posso te contar, é muito perigoso dentro de uma empresa. É legal você juntar a equipe, comunicar o que vai acontecer. Lembra, você toma as decisões estratégicas, comunica as pessoas e fala, e você faz parte, você é fundamental no processo de crescimento. Então, é importante você inserir a pessoa não só naquilo que ela faz todos os dias, aquela coisa repetitiva, mecânica. É importante ela ter a sensação de que ela faz parte também da visão estratégica da empresa. Então, o empresário pode fazer isso na prática. Quando a gente fala de empresário, é claro, você fala assim, mas vamos lá para a Van, que ele tem, sei lá, mais de 100 mil funcionários, não sei o quê. Como que ele vai fazer isso com todo mundo? Aí vem a importância da hierarquia, né? Tem aqui o presidente que fala com os diretores, que fala com os seus, não sei qual que é a estrutura dele lá, mas gerentes que vai passando para baixo. E você tem que ter a certeza de que essa comunicação está bem alinhada, porque senão o que foi dito aqui não é o que chegou aqui. Não, você precisa ter essa... E aí entra profissionais externos também. Mas precisa ter essa habilidade de comunicação para o colaborador, né, se sentir, eu pertenço a isso, tanto é de que aquilo que nós vamos fazer, eu já estou sabendo. Isso agrega muito valor à vida da pessoa, assim, muito. Que é o que, infelizmente, muitos empresários não estão fazendo no Brasil. Sim, porque criar um momento seguro para ser ouvido, gerar um sentimento de pertencimento, valorizar o colaborador, são coisas que demandam tempo, né? Demandam tempo, mas... E rotina. Isso não pode ser feito hoje e esquecido. Tem que fazer parte da cultura da empresa. Tem que fazer, é importante isso, a pessoa saber que aqui é assim, que não é uma teoria. Quando a gente fala de missão, visão, valores, não pode ser só uma plaquinha na parede. Tem que ser algo que seja incorporado aqui dentro da pessoa e qualquer atitude que ela vai fazer, que ela vai tomar, fala assim, tá bom, mas isso está de acordo com os valores da empresa? Se a resposta é não, não faça. Mas quando que a pessoa pode fazer isso? Quando ela tem consciência de quais são os valores da empresa. E isso entra a rotina. Tem que ser cultural. Tem empresas que a gente sabe que antes de começar eles fazem oração. Todo dia faz uma oração, junta todo mundo lá e ora. Tem empresas que antes de começar o expediente eles dão um grito de guerra e lembra da meta. Tem outras que eles tomam um cafezinho e brincam. Tudo bem, é a rotina e a cultura da empresa. Mas isso não pode ser feito de vez em quando. As pessoas, quando nos contratam, falam, uma motivação não passa. Aí a gente tem que fazer sempre. Eu falo, passa, mas banho a gente tem que tomar sempre também, né? Então, senão fala, toma um banho hoje, não precisa tomar nunca mais. Não precisa tomar sempre para manter limpo. Motivação é a mesma coisa. Ela tem que ser recorrente e aí cabe aos líderes ver se aquela mensagem foi absorvida pelas pessoas, pelos colaboradores. Foi absorvida, está sendo colocada em prática, e depois vem aí o debriefing, né, que a gente faz depois do evento, fala qual foi o resultado, está esperado, foi atingido, não foi atingido, o que precisa ser melhorado, aí tem toda uma estrutura depois. Mas, mais uma vez, investir em funcionário, em colaborador, não pode ser uma coisa mecânica. Moraes, não pode ser alguma coisa, hoje tem palestra, vamos fazer tudo isso. Não, tem que fazer parte da cultura da empresa. Falar aqui,
você é ouvido, aqui você pertence a algo maior e aqui você é respeitado. Por isso que nós estamos dando esse conteúdo, seja ele de relacionamento, seja ele motivacional, seja ele de alguma coisa introspectiva, mas o funcionário tem que saber que aqui eu sou valorizado. Perfeito, maravilha. Alguma coisa que de uma maneira sutil a gente já fazia, mas esse nosso bate-papo é um momento de aprendizado para me levar para sempre. Que bom. Pra sempre. Mas eu sei, é lógico que para a gente estar aqui, a gente fez nossa pesquisa também, né? E a gente sabe que você realmente é um empresário que investe muito em pessoas. A gente sabe disso, viu, Maras? De verdade, está de parabéns. Gostaria muito que você fosse regra. Gostaria muito, mas infelizmente você ainda é exceção. Mas tudo bem, não tem problema. Mas te ouvindo, eu vi que eu tenho que melhorar muito. Agora eu fico pensando o que é o mercado. Isso me preocupa, Wagner. Você tem aquela palavrinha que começa com U, que é humildade. Sabe que uma vez eu falei isso, o pessoal falou, Wagner, isso é burro, é brincadeira, tá bom, gente? Mas a humildade ela é muito importante. Nessa hora de você reconhecer que precisa melhorar. Lembra que eu falei que as respostas estão nas perguntas? Então eu estou falando aqui e às vezes você, aí, pelo seu olhar, dá para perceber que está perguntando, caramba, eu tenho feito isso, eu posso fazer isso. E aí você faz a pergunta certa e você chega na resposta certa. O problema é quando a gente fala alguma coisa e tem alguém ouvindo do outro lado e fala, isso não funciona, isso é bobagem, isso eu já tentei. Aqui ele está falando isso porque não conhece meus funcionários aqui. Sabe? Aí é um problema. Quando a pessoa entregou a toalha, só não assumiu. Mas já jogou a toalha e está só esperando o game acabar. Sim. E olha só. Aqui a gente falou com o empresário. Sim. Agora, umas 3 sugestões para o colaborador. Agora... Para que ele tenha esse sentimento de, alguma maneira, intraempreender. Ok. Porque a vida ela é sobre vendas, né? A vida Eu vou falar para você que é colaborador, você que é funcionário, empregado, nomenclatura é terrível às vezes, né? Então tem que tomar cuidado. Mas pense que a empresa é sua. Pense que você é uma empresa. Quantas vezes a gente fala assim, mas aqui por mais que eu faça, meu patrão não reconhece. Fala, azar dele. Trabalhe como se fosse para você. Sabe por quê? Porque às vezes pode até ser que seu patrão não esteja reconhecendo todo o seu talento. Pode até ser, mas sempre tem alguém te vendo. Eu não dei o exemplo do menino do Poço Ipiranga? Foi outro cara que viu o trabalho dele e foi lá e falou, opa, esse menino é bom, quero ele para mim. Então, trabalhe como se fosse para você, mas detona mesmo. Se você criar uma expectativa, toda vez que alguém vai trabalhar, Moraes, ele sabe quanto vai ganhar. Então, você aceitou aquilo. Vai lá e detona. Quantas horas você vai trabalhar? Eu vou trabalhar das 9 às 18, 9 horas por dia, sabe? Ok? Que sejam as melhores 9 horas da sua vida. Você tem que fazer acontecer. Por quê? Porque você está fazendo para você. E tem uma coisa importante, Moraes. Aquele tempo, eu não só estou trabalhando para ganhar dinheiro. Eu estou aprendendo. Quando a gente vai numa faculdade, a gente só paga. Não é? Paga. Você fica 4 anos ali, 5, às vezes 6, 8, dependendo da faculdade, pagando para aprender. Agora, você está num ambiente profissional, usa aquele momento para o seu crescimento profissional. Eu estou aqui, eu estou aprendendo, vai lá e pergunta, o que eu posso fazer? Acabei meu trabalho? Caramba, eu tenho tempo, quero aprender um novo trabalho ali. Então, se esforce, se dedique. Saiba que você tem tudo que é necessário para detonar. Você escolheu essa profissão, você está nesse ambiente profissional, então vai lá e faz acontecer. Mas você tem que respeitar também o tempo de crescimento. E esse tempo é importante, Moraes. Às vezes as pessoas querem estourar, zerar o game em 1, 2 anos. Não é assim que funciona. Não é assim. Você tem que respeitar esse tempo, fazer as coisas degrau a degrau, ir subindo, escalando a sua jornada profissional, novos cargos, novas profissões, novas ambições, diretoria, mas sempre dando o seu melhor. Tem uma história, não sei se é verdadeiro ou não, mas tem uma história que fala que tinha 3 caras quando estavam construindo a Capela Sistina. E estavam ali, né, sentando os boxes, aí chegou uma pessoa e falou, cara, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou ganhando tantas moedas por dia para trabalhar aqui. Falou, tá bom. Aí foi pro outro que estava fazendo a mesma coisa. O que você está fazendo, cara? Falou, eu estou assentando os blocos aqui só. Ok. Aí chegou pro terceiro e falou, e você, cara, o que você está fazendo? Falou, estou ajudando a construir a maior e mais importante catedral do mundo. Teoricamente, os 3 estavam fazendo a mesma coisa. Mas a visão que cada um tinha em relação ao que estava fazendo mudava o dia daquela pessoa. Aquele que estava trabalhando por dinheiro não via a hora do dia acabar.
Aquele que estava trabalhando só para sentar blocos falou, meu Deus, que trabalho repetitivo. Aquele que estava trabalhando para construir a maior e mais importante catedral do mundo estava sabendo que ele estava fazendo parte de algo grandioso. Ele era responsável por algo que o mundo todo queria ver. De quem era o dia melhor, Moraes? Os três estavam fazendo a mesma coisa, mas quem estava mais feliz ao final do dia? Quem tinha mais motivação para ir no dia seguinte trabalhar? Quem falava para todo mundo daquilo que estava fazendo? Então, a gente fala, se você vai passar 8, 9, não importa quantas horas por dia, que sejam as melhores horas do seu dia. E isso depende de você, não depende do seu patrão. Perfeito, maravilha, maravilha. Agora, vamos lá. O nosso tempo aqui ele é normalmente 50 minutos, 60 E eu falo minutos. muito, né? Misericórdia. Já foi o tempo faz tempo. O dono da edição aí vai ter trabalho agora. Já foi o tempo faz tempo, mas eu faço questão aqui da gente ir pro terceiro bloco, porque tá muito bom o assunto, a gente aprende Que demais. bom, Da gente, que bom. Último bloco, então. Bora. A gente vai fazer um quiz aqui, Wagner. Eu falo a palavra e daí tu diz ali o significado dessa palavra para ti hoje. E aí fica o registrado aqui, vai ficar para sempre lá no YouTube, vai ficar para sempre gravado. E o bom é daqui um ano, 2, ir lá e verificar o que tu falou a respeito dessas palavras que vou te perguntar e tu dizer o conceito delas. Porque conforme o tempo passa, vai passando o nosso conceito a respeito de Sim. algumas questões, a respeito de algumas palavras, a respeito de alguns movimentos. A gente vai mudando, né? E que bom que a gente vai mudando, né? Isso permite que a gente evolua. Bem tranquilo, então. Fala a palavra e tu diz o que efetivamente significa essa palavra para ti. Beleza. Perfeito. Vamos lá, Wagner. O que é Deus para o Wagner? Aí é oxigênio. Boa. Saúde. É algo que eu preciso melhorar. É o que eu diria hoje para você. É algo que eu preciso melhorar, investir mais na minha saúde. Família. É minha base. Perfeito. Trabalho. É algo que eu sou apaixonado. De verdade. Não se vê trabalhando quando está trabalhando? Não. Sou que apaixonado pelo meu trabalho. Que massa. Eu não consigo ver alguém dividir o trabalho do dia a dia. Tipo, eu estou trabalhando e agora eu estou fazendo outra coisa. Eu acho que tudo se pertence. Sabe que a gente fez palestra sábado, acho que era 11h30 da noite. E eu estava num prazer, numa alegria. E aí domingo de manhã tinha também online, né? Uhum. Mas eu sou apaixonado pelo meu trabalho. De verdade. Mas eu vou falar, porque o presidente da companhia, né? Eu faria o mesmo por menos. Financeiramente, deleta essa parte, tá bom? Mas eu sou apaixonado pelo que eu faço. De verdade. E isso é que gera mais valor, né? Acho que sim. Que Espero que sim. Sim, eu tenho certeza absoluta. E diversão para ti? Como eu me divirto no meu trabalho, né? Hoje eu gosto de diversão. Eu estava fazendo planos com a Andréia, o ano que vem, esse ano aqui, a gente está indo agora para um cruzeiro, né? Agora, dia 24 de fevereiro, agora, com uma turma maravilhosa, que é da Atlântica Natural, que eu te falei lá dos líderes. E para nós é muito importante isso, porque é quando a gente tem aquele combustível extra, né? Porque por mais que eu seja apaixonado pelo meu trabalho, pelo meu dia a dia, o corpo cobra também, né? Não tem jeito, né? A gente tem que ter uma boa noite de sono, uma alimentação. E esses momentos de diversão, de lazer, esses são extraordinários e fundamentais para a gente. E o bom é que a gente tem a oportunidade de fazer isso no nosso trabalho, ao lado de pessoas que a gente ama também. Cara, incrível. E nessa sequência de Deus, saúde, família, trabalho e diversão, tu teria uma hierarquia? Deus é sempre, não tem jeito, é em primeiro lugar. E não adianta, isso não pode ser uma coisa escrita ou palavras para status no Instagram. Tem que ser uma realidade. A primeira coisa é Deus acima de qualquer coisa. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima do meu dia, acima da minha família, acima das pessoas que eu amo. E Ele será sempre em primeiro lugar na minha vida, não tem jeito. Creio que a família em segundo, a saúde deveria ser em terceiro. Não está, eu concordo. Mas eu vou falar o que é de verdade, então, tá bom? Hoje a gente está assim, Deus, família, trabalho, diversão e saúde. Obrigado pela honestidade. Obrigado pela honestidade. Espero que na próxima eu mude essa parte da saúde e coloque lá em cima. Perfeito. Wagner, obrigado aí pelo bate-papo. Incrível, tá?
coração se alegrou demais. A gente se sente privilegiado, aprende muito, tá? Que bom. Sobretudo, essa questão envolvendo o momento do colaborador, ele ser ouvido. Tem uma coisa aqui no escritório que fiz e que vai ser um projeto para os próximos 2 meses eu resolver. Vou resolver. E isso foi graças ao nosso diálogo aqui. Ah, que bom, irmão. Que bom. Valeu a pena, então. Isso, nossa, ó, eu não tenho sala aqui no escritório. Eita. Todos os líderes têm sala, mas eu não tenho sala. Por quê? Porque eu acredito muito numa coisa. O gestor não brilha. Tá. O gestor gere. Ok. Então, e defendendo esse argumento, né? Acabo não tendo... eu trabalho cada dia num lugar. Um dia no escritório, um dia no outro, um dia aqui com a Lívia, outro dia ali com o pessoal do lead, outro dia lá. Cada dia eu estou num lugar. Que legal. Legal. Mas para que se tenha um momento seguro, você tem que ter um lugar seguro. Um ambiente seguro. Isso é importante. Ou seja, que ninguém ouça, se tenha privacidade. Precisa. E esse é o objetivo. Os próximos 60 dias, escreve Que legal, aí, Lívia. que legal. Vou Fico fazer feliz de uma ter sala contribuído. aqui para que tenha esse diálogo seguro com as pessoas, sobretudo com os líderes, para discutir questões que realmente sejam ali, no intrínseco de 2 pessoas, para se estar num ambiente seguro, tá? Que legal, Nunca irmão. ficou tão claro isso para mim como ficou agora, tá? Fico feliz. Que bom por contribuir. O sentimento de pertencimento, temos algumas coisas que a gente está fazendo, mas tem muita coisa que dá para melhorar. Sobretudo, vamos conversar com a Lívia depois que a gente terminar aqui com a Bruna, que cuida dessa parte administrativa com a gente, para a gente ver uma maneira de fazer com que as pessoas que trabalham nos outros escritórios participem de algum tipo de votação em que a gente dê um destaque para alguma pessoa no mês a respeito de algo que ela está entregando e que merece aí uma parabenização. Legal, reconhecimento, né? Nós temos atrás de ti, ele tem uma plaquinha, ó. O ano passado, as pessoas foram premiadas com uma plaquinha, aqueles que estavam, a pessoa que era mais resolvedora de conflitos, aquela que era mais carismática, cada um ganhou uma placa. E de uma maneira curiosa fizeram uma placa para mim, mas eu não esperava. Me surpreenderam aí com uma plaquinha também. Que legal, que legal. Foi algo muito legal, o coração se alegrou demais. E a valorização, eu ouso dizer que é algo que a gente tá construindo, não apenas a valorização no sentido de a pessoa se sentir valorizada, mas a valorização no sentido de valor econômico mesmo. Isso é importante também. Desde que me conheço por gente, eu acredito numa coisa. Eu acredito que a gente não pode vender o nosso tempo. A gente tem que vender sempre o nosso resultado. Sim. E isso é o que eu defendo aqui no escritório. Há algumas questões, em razão de sindicatos, etc., a gente não pode fazer. Imagina. Mas na medida do que está ao meu alcance, eu sempre digo, cara, é o resultado. Quanto mais resultado, mais ganha. E eu ouso dizer, estou caminhando para um projeto futuro no sentido de que a pessoa está comigo, não tem limite de resultado. Mas se ela não tem resultado, não tem dinheiro. Isso depende dela, isso que é legal, né? Exatamente. É legal, né? Você sabe, amor, eu aprendi uma coisa, né? Que propósito não é o que você faz. Propósito é o que acontece na vida das pessoas quando você faz. Bom. E aí o seu propósito hoje está bem claro, porque eu sei que você tem transformado vidas. Parabéns por isso. Obrigado. Naquela câmera ali, se me permite aí, dar um tchau para a galera e colocar as redes sociais, o pessoal ir lá e seguir depois. Legal. Quero agradecer esse momento. Espero, de uma forma ou de outra, poder ter contribuído na sua vida, independente da sua posição hoje como empresário ou colaborador, sem esquecer o seguinte, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então a questão é o que você faz nesse processo. Enquanto o seu tempo passa, que você possa ser mais feliz, mais abundante possível. Se tiver mais algo que a gente possa contribuir, conte com a gente. Está aqui embaixo, espero que está aqui embaixo, a rede social que é Wagner Dias Palestrante. O Wagner é com W. Se tiver alguma coisa, pode entrar em contato, que eu tenho o maior prazer em responder para você. E mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Nós que agradecemos, todos nós de coração, tá, Wagner? Valeu. Então, galera, mais um bate-papo aqui que nos levou para um outro nível. Olha, já temos quase no céu, tá? Vamos atravessar aí esse universo aí, evoluindo cada dia 1% a mais, cada dia um pouco mais. Agradeço de coração você que nos acompanhou, você que nos acompanha. Aqui, registrado, 2 pedidos. O primeiro, o meu agradecimento de coração a Deus por esse momento de compartilhar conhecimento aqui com você, para que todos nós, juntos, possamos aí
e estamos evoluindo juntos. O segundo é, meu amigo, se tu não é inscrito ainda no canal, se inscreve. A gente está aqui com o único intuito de te ajudar, para que você ajude uma outra pessoa, partindo de um seguinte pressuposto: Deus ajuda quem ajuda, meu amigo. Com essas palavras, a gente encerra esse podcast de número 101 e te esperamos na quarta-feira que vem para o podcast número 102. Deus abençoe de sempre e muito obrigada.